Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Dia 10 de fevereiro, a Igreja celebra Santa Escolástica. Vamos falar um pouquinho dela. Santa Escolástica é irmã gêmea de São Bento. Os dois nasceram no ano 480 e justamente no parto eles perderam a mãe. Cresceram, mas tiveram uma formação sólida e cristã, e Bento foi o primeiro a sair e fundou a Ordem dos Monges Beneditinos. Até então, os monges, na verdade, eram eremitas, viviam isolados. Os monges, na regra de São Bento, têm uma vida de oração e trabalho e viviam em comum. Depois que Bento, então, fundou a Ordem Beneditina, Escolástica compreendeu que também a vocação dela passaria por aí. Foi então que, com a regra de São Bento e a ajuda dele adaptado, ela fundou o ramo feminino dos beneditinos, então as beneditinas da Ordem de São Bento. E assim temos os dois irmãos gêmeos, fundaram as ordens beneditinas masculina e feminina. E eles viveram esse tempo todo de vida. Os mosteiros eram próximos, mas encontravam apenas na época da Páscoa as duas comunidades para partilhar da vida, né? E foram muito sérios no seu caminho de espiritualidade e formação dos monges e das monjas, tanto que floresceu abundantemente a ordem beneditina, sobretudo na Europa. No último ano de vida dos dois, né, na Páscoa, por ocasião da Páscoa, São Bento foi até o mosteiro e estavam reunidos monges e monjas partilhando, mas chegou a hora de ir embora. Bento, muito rigoroso, a regra, queria ir embora, a Escolástica dizendo: não, aguarde um pouco, vamos aproveitar mais, que isso está sendo frutuoso. Ele insistindo. Ela reza e pede a Deus então, e cai uma chuva que não puderam ir embora, só no outro dia. São Bento diz a lenda até que foi chamar a atenção dela. Ela disse: olha, eu pedi para você, você não quis, então eu pedi para quem podia mais. Depois, no outro dia foram embora, e daí a 3 dias, Santa Escolástica então morreu. São Bento teve a visão da morte dela como uma pomba subindo para o céu. E exatamente 40 dias depois da morte de Escolástica, também ele morreu. Que a intercessão de Santa Escolástica nos seja muito favorável. Além disso, hoje eu gostaria também de pedir oração a você. Foi neste dia 10 de fevereiro do ano de 2007 que eu fui ordenado diácono para o serviço da igreja. Embora diácono transitório, e daí um tempo fui ordenado padre, mas nunca passa o diaconato. Então, dentro da gente está sempre essa graça do diaconato, do serviço. Eu peço a oração a você por esses 16 anos. E peço também a oração pelo nosso missionário Fernando Lima, que é quem edita os áudios que eu faço, coloca aí o fundo musical e prepara. Hoje também é aniversário dele. Mas vamos à palavra de Deus nesta sexta-feira da 5ª semana do tempo comum. Quase toda cura física que Jesus realizava significava uma cura espiritual que planejava. A doença do corpo era uma imagem da doença da alma. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira.
Texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta sexta-feira é de Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho nos fala que trouxeram um homem surdo com dificuldade de falar e pediram para Jesus que concedesse a cura. A primeira coisa que nos aparece é esta solidariedade. Diante da necessidade do moço, eles vão até Jesus e pedem favor dele. Observa também a confiança. Eles foram até Jesus porque confiaram, porque acreditaram que Jesus podia fazer o que pediam. Então, daqui a primeira lição: não há oração eficaz sem confiança em Jesus. Entretanto, logo também nos salta a ideia de que eles pediram a Jesus para impor as mãos. Só que Jesus não fez o que eles pediram, né? O evangelista diz assim: e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus fez outra coisa. Aqui, uma lição bem simples para nós. Não podemos determinar para Deus o que fazer e como fazer. Lembra do episódio do Naamã, o sírio, que foi até o profeta de Deus? Ele queria a cura da lepra, mas quando o profeta falou, vai lá banhar no rio, ele ficou com raiva, queria ir embora, porque ele achou que ia ser de outro jeito, que o profeta ia pôr a mão nele, que ia fazer aquilo e aquilo outro. Não podemos determinar para Deus o que fazer e como fazer. Apenas confiar que Ele tem poder e que Ele faz. Nós devemos levar os necessitados a Jesus, interceder por eles. E esse milagre também evoca as antigas profecias sobre o Messias, que faria quando viesse os mudos falarem e os surdos ouvirem. E é justamente isso que significa a expressão no final. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Ou seja, eles estão dizendo assim: não é que isso aqui tem a ver lá com o que os profetas falavam? Será que ele não é o Messias? É por aí, né? Mas também evoca a obra da criação. É Deus que plasma o homem, que dá o seu sopro, que dá a vida, que transforma. É Jesus agora que vai realizar, depois com sua morte e ressurreição, a nova criação, a renovação da vida do homem. Então, o milagre deste homem surdo-mudo evoca também a dinâmica da vida do homem em Deus. O ser humano precisa da boca para cantar os louvores de Deus e proclamar as suas maravilhas. E por meio dos ouvidos poderá escutar o que o Senhor faz e fez pelo seu povo. E a própria liturgia. A liturgia batismal, sobretudo, tem a ver
com isso. No batismo acontece esse toque no ouvido e na boca. Hoje, por causa da pandemia, não tem feito esse gesto, às vezes somente a fala e a palavra, mas é uma ação batismal. E esse milagre, então, recolocou o homem nos caminhos de Deus, oferecendo-lhe a possibilidade de comunicar-se novamente com Deus e com o próximo, porque ele não podia fazer. Está, então, transformado, com nova vida, com nova ligação. Um detalhe também bonito deste texto que pode passar despercebido. Jesus diz, Éfatá, é uma palavra comum na língua aramaica. Não é um encantamento mágico. E São Marcos fez questão de logo depois traduzir, mostrando que Jesus apenas deu uma ordem. É Jesus quem abre os nossos ouvidos. É Jesus quem abre a nossa boca quando dá graça batismal. Sobre a proibição de não divulgar, o que Jesus queria com isso? Não queria antecipar as coisas e nem que as pessoas ficassem só focadas no milagre. Era preciso acreditar de fato que ele era o Messias. Mas ainda uma lição bem prática para a nossa vida, para os nossos dias. Nós todos temos que trabalhar. E é necessário trabalhar e fazer tudo bem feito, porque no nosso trabalho nós também fazemos e honramos a Deus. Quem não aproveita bem o tempo e não mantém o espírito desperto, não vai viver as virtudes e está sujeito a cair. Um autor também faz um comentário sobre isso e diz assim: um terreno baldio não produz nada que presta, só mato. Mas se você limpar o terreno e plantar árvores, vai dar frutos, vai dar coisa boa. Então, nós devemos cumprir bem o nosso trabalho, aproveitar bem o nosso tempo. Rezemos. Senhor Jesus, quando fomos batizados, recebemos o toque da Tua graça. Pedimos hoje, renova em nós esse toque. Toca, Senhor, os nossos ouvidos para escutarmos a Tua palavra, para compreendermos e vivermos. Toca, Senhor, os nossos lábios, a nossa boca, para que da nossa boca jamais saia maldição, jamais saia palavras malditas, mas sim o louvor a vós e palavras que alegram, que transformam a vida. Dai-nos, Senhor, esta cura, esta libertação e permaneça sempre conosco. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.